Fala galera, beleza? Aqui é o Fernando Puertas da UOL, passando para deixar aí um recadinho sobre a nossa troca de saberes da UOL em Casa, edição 3. A roda contou com a presença da Mariana Benatti, da Laisa Caos, da Carol Pabic, a Ana Lindeusa e com a Jack Sainha também. E a gente conversou sobre como nós podemos democratizar o acesso à arte, né? Foi uma troca bem intensa, bem sensível, né? Onde cada uma colocou o que está sentindo nesse momento, cada uma colocou suas impressões sobre a arte em geral, né? Nós falamos desde a concepção da arte, passando por processos criativos, pela valorização do artista e pelo acesso à arte em si, né? E nós estamos no mês de junho, né, vivendo aí a pandemia, vivendo também um caos na política, né, com a ascensão da extrema-direita. Então, um tópico muito importante para a gente trocar ideias e pensar em ações sobre. Tá? Não deixem de seguir a UOL, sigam as artistas que participaram também, sigam nossas convidadas, aos DJs que tocaram. Espero que vocês gostem dessa troca de saberes. Se você estiver assistindo no futuro, espero que esteja tudo bem. Valeu, galera. Um abraço. E aí, galera, como vocês estão? mais uma UOL aqui, a terceira, UOL em casa. Desculpa aí pelo início aí, que a gente teve dificuldades técnicas, mas tudo bem, já estamos aqui reunidos, né? E hoje eu queria falar um pouquinho em que, à medida que a gente também vai passando, né, de meio, ó, Luca, passando de evento, esse já é o terceiro, né, a gente vai experimentando novos formatos, assim, e fazia tempo que a gente falava de fazer uma roda de conversa, né, e como seria isso online. Então, hoje, finalmente, a gente vai conseguir fazer. Infelizmente, o Mia não vai poder participar, mas ele deixou um recado aí pra gente, o Fernando já vai passar. E é isso, galera. Hoje a gente vai ter também DJ sets e a exposição do Matuto e os VJs, novos VJs também, que a gente ainda não conhecia o trabalho deles, né? Então, bora nessa, galera. Peço desculpas aí. Hoje eu tô especialmente um pouco abalada por questões de saúde mesmo. Tô com cólica, essas coisas assim, mas dessa forma fica mais gostoso fazer o evento, né? A gente tem que insistir e tem que fazer valer isso. Tá bom, galera? Muito obrigada aí pela presença de todo mundo e é nice. Vamos começar aí, Fernando. Manda ver. E aí, galera. Beleza? Sempre a gente vai, a gente consegue, né? A gente teve um probleminha técnico aí, mas tá tudo na paz agora. Mari e Laisa estão por aí, já vou apresentar vocês aí formalmente. Antes eu queria transmitir, na real, o recado que o Mia deixou pra gente. Ele tá com um projeto social, ele tá fazendo um corre na rua mesmo, junto com a galera do Churrasco Central aqui do centro. Eles estão fazendo várias marmitas durante o dia e distribuindo para a galera do centro ali. A gente acha que o centro também tem suporte, mas tem um monte de gente invisível ali dormindo, né? E nesse cenário que a gente tem vivido, essa galera é mais invisível ainda e está sofrendo mais ainda, né? Então eles estão nesse corre de distribuir marmita, estão o dia inteiro aí para a rua distribuindo para a galera, dando o mínimo de conforto, né? Distribuindo marmita e cobertor. E ele compartilhou o vídeo que ele fez de release, ele e o CryptaGen. Vou compartilhar minha tela e o áudio aqui. 53. Cheguei no dia 6 de abril de 1966. Você já viu aqui assim alguma outra vez? Nunca. Não, nem na ditadura.
Deus abençoe. Ô, irmão, Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Ok, obrigado, Deus abençoe. Senhora. Já almoçou já? Falou, amigo. Boa. Deus abençoe, obrigado. Mas É nóis. tem 2 pessoas aqui. É, irmão, quer uma alimentação aí, velho? Opa, Obrigado. Deus abençoe todos de Deus, tá? Amém. A mão abençoada. Pô, então quem quiser aí ajudar o projeto do Mia, segue ele lá nas redes sociais. A Ana já colocou aí o Instagram dele e o link da benfeitoria. Eles fizeram um crowdfunding para poder financiar todo esse rango, toda essa locomoção da galera aí nesse período, e eles estão batendo perna no centro e tentando propiciar o máximo de conforto para o pessoal aí, o mínimo, né, de conforto, na verdade, o mínimo de dignidade para a galera aí na rua, né? Então, quem puder ajudar, qualquer quantia. E, no momento eles estão coletando só dinheiro mesmo, eles estão sem estrutura ainda para coletar roupa ou outros tipos de doação, mas é o que está dando para fazer por agora, né? Então, Mia deixou esse salve aí, a gente agradece de coração ele, o cara sempre está junto no rolê, sempre está apoiando aí também. Então, a gente vai seguir com a roda aqui, né, com a Laisa e com a Mari. Deixa eu ser um host aqui profissional e anunciar elas formalmente aqui. Vou fazer a colinha aqui, tá no celular, tá? Então, a Mari é artista, educadora, pesquisadora, produtora e feminista. Ela é mestranda em Arte e Educação pelo Instituto de Artes da Unesp, bacharel licenciada pela mesma instituição em 2012 e atua de forma independente com arte e educação, produção cultural, mediação artística, organização e montagem de exposições e festivais. Foi professora de artes na Rede Municipal de Jundiaí, de 2014 a 2017, e assistente de produção da Companhia Municipal de Teatro de Jundiaí. Fundou o Núcleo 12, que propõe ações em arte e educação, é membro do coletivo Festival Delas e dedica-se à arte feminista desde 2016 em sua pesquisa e prática. Quiser dar um salve para a galera aí, Mari? E aí, gente, tudo bem? Que legal estar aqui hoje, saindo um pouco da minha zona de conforto. Primeira vez que eu estou participando de um debate, assim, pessoas que eu não conheço pessoalmente. Agradeço o convite, Fê, agradeço todo mundo aí da Algol. E é nóis, espero que seja bacana para todo mundo essa ideia, essas trocas de ideias. Tamo junto, Mari. Valeu por ter aceitado aí. A gente sabe que é bem diferente uma interação virtual, assim. A gente está acostumado com educação, com produção. Não é uma parada fácil de encarar, não. Mas vamos aí, tamo junto. Prometo que vai ser legal, prometo que vai ser legal, vai ser agradável. Já tô Então curtindo. tá bom. Valeu. Vou apresentar formalmente a Laisa aqui. Acertei a pronúncia, né? A Laisa é natural de Belém do Pará, norte do país, estudou História no Pará e História da Arte em São Paulo, cidade onde ela reside atualmente. Além de poeta e fotógrafa, trabalha que em sua cidade natal utilizou para fomentar a cultura paraense, como carimbó, em trabalhos como a exposição fotográfica Coisas de Carimbó, no ano de 2015. No teatro, atuou como atriz e sonoplasta por 14 anos, junto à companhia Teatro de Performance e Espetáculos, transitando por várias expressões artísticas. Ministrou oficinas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e atualmente é pós-graduanda do Instituto Federal de São Paulo, na área da educação, e trabalha em seu segundo livro solo. Laís, se quiser dar um salve para a galera aí, manda ver. E aí, galera, tudo bem?
Obrigada pelo convite, estou muito feliz, assim, a gente fez uma roda, participamos juntos aí ano passado, acho que foi logo depois do lançamento do meu livro, e foi muito bacana, assim, foi uma troca muito bonita. Até hoje eu sempre falo, sempre lembro, né, que como uma das melhores rodas, assim, no sentido de troca mesmo, sabe? Foi muito, nossa, foi muito gratificante. E agora, assim, estou ansiosíssima, estou feliz pra caramba de estar aqui. E vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. Muito bacana, obrigado pelo convite de novo. E aí é nóis. Vamos lá. Bom, gente, eu queria fazer só um início de introdução da roda e vou convidar aqui de surpresa, na real, a Nanindeusa, se ela quiser se juntar à roda, a gente está com espaço aí, né? Se você quiser participar, a gente admira muito seu trampo e sabe de toda a luta que você tem aí na educação, na arte. Se você quiser se juntar à roda também, sem pressão nenhuma, tá? Tô te convidando agora, sem pressão. Então, quiser ligar o áudio aí, se apresentar para a galera, acho que ninguém é melhor que você mesmo para se apresentar. Obrigada, gente. Boa tarde. Né? Já que está dentro, deixa. Então aqui, gente, sou Carol Pabic, Nanindeusa, afro-ameríndia, o nome que a gente usa para estar aí na rua, né? E de formação também sou de letras, profissional de letras, professora. E a gente sabe quanto que é importante a gente manter o nosso discurso firme e ter um equilíbrio, né, para continuar nessa luta diária, porque é incrível como algumas pessoas tentam dizer, luta e não sei o que lá, mas, mano, é a nossa vida, sabe? A gente não faz muito esforço para fazer isso, porque é isso que a gente pensa, é isso que a gente acredita. E estamos juntas, né? Precisamos estar juntas mais do que nunca. Estou aqui. Massa demais, obrigadão aí pelo aceite do convite em cima da hora, valeu, obrigado, cara, acho que vai ser muito foda. E também, pensando aí pro finalzinho, galera que quiser participar, abrir o áudio, fazer uma pergunta, tá? A gente separa uns minutinhos no final aí para participação, quem tiver online aí, fica à vontade, sinta-se em casa. Eu preparei umas perguntinhas aqui, a gente pensou num roteirinho para meio que conduzir a conversa. O intuito aqui não é a gente resolver nenhum problema mundial, não, mas a gente ter um espaço para trocar ideia também é importante, né? A gente está dentro de casa, convivendo com as mesmas pessoas e o mundo está desmoronando e às vezes a gente não tem outras fontes para trocar ideia e a UOL é um espaço que tem muita gente foda, muita gente interessante, com vivências diferentes, de origens diferentes. Por que não propiciar um espaço aqui para essa troca de ideia, né? Então, o intuito aqui é a gente pôr para fora algumas coisas, né? Essa roda vai ser gravada e a gente vai disponibilizar aí nas diversas plataformas, né? E o título da roda mesmo, ele já perpassa por uma autocrítica, né? O Zoom, ter um Wi-Fi, ter uma internet ilimitada, já não é algo banal no nosso dia a dia. Não é todo mundo que tem, né? A gente tem alguns dados do IBGE aí que indicam que 40% das famílias brasileiras não têm acesso à internet. Então, já começa pelo fato do que a gente está vivendo não é democrático, né? E perpassa por uma autocrítica nossa também, né? Essas são as ferramentas que a gente tem, infelizmente, tá? Então, a ideia é um pouco essa, de fazer essa reflexão e trocar essa ideia. E eu vou começar com uma perguntinha um pouco abrangente, filosófica aí para vocês. Queria saber para vocês o que é a arte, como que ela se manifesta na vida de cada um de vocês. Não precisa com academicismos, respondam da maneira que vocês quiserem aí, e eu deixo aberto para vocês falarem agora também. Posso começar falando? Bom, eu acho que essa pergunta é bastante capciosa, até porque eu, enfim, fiz 5 anos de faculdade, estou agora fazendo mestrado e eu não sei responder o que é arte, né? Eu acho que
a faculdade, todos os estudos cada vez mais me aproximam da pergunta em si, né? O que é arte? O que é essa coisa que, ao mesmo tempo, a gente se dedica tanto? Para mim, embora eu não tenha uma resposta pronta, cada vez mais, assim, na minha vivência, arte tem sido uma forma de expressar questões políticas. Eu tenho cada vez mais me aproximado de pessoas que entendem a arte como uma manifestação de algo que vai além da própria estética, que vai além da arte pela arte, né? Acho que a gente já está num momento que já superou isso. Então, tenho visto, para mim, a arte num sentido de ativismo. Fazer arte num mundo que quer que a gente seja operacional, né? É ir contra a lógica do sistema, e acho que isso já é um ativismo em si. Mas é uma pergunta longa, e eu acho difícil também sair um pouco do coisa acadêmica, mas da minha vivência, as experiências têm ido por esse lado. Respondi sem responder. Massa, é a ideia mesmo, gerar reflexão. Nanindeus ou Laísa, fiquem à vontade. Opa, quer falar, Nanindeusa? Pode ir. Pode falar, eu falo em terceiro lugar. A Nanindeusa, acho que nós somos conterrâneas, né? Eu acredito que sim. Da Nanindeua, né? Sim. Bom, realmente, né, como disse a Mariana, é uma pergunta capciosa, e pegando o gancho dela, acho que a gente está no momento em que a dúvida ela paira em cima de várias coisas, assim. E uma dessas coisas onde a dúvida está constante é no nosso fazer artístico, né? Mas eu penso que para mim uma ferramenta, sabe? É a ferramenta que eu acredito. Ela andando junto com a educação, né? Eu acredito muito ainda ontem eu estava conversando sobre isso e estava falando, né, que eu prefiro morrer romântica, sabe? Mas, porém, lutando sempre, porque, como disse a Nanindeusa, é isso aí, sabe? E, assim, a arte e a educação juntas, assim, sabe? É uma ferramenta é a ferramenta que nos abre os olhos, assim, sabe? É a ferramenta que possibilita a gente, nos possibilitar mudanças para outras pessoas, sabe? Enxergar além do que o lance que a gente está predestinado, mais ou menos, assim, sabe? Ontem eu estava falando que eu sou de Coraci, né? Coraci tem uma área periférica bem grande, assim, e eu sou de uma dessas áreas, sabe? E foi importantíssimo, assim, realizar oficinas, assim, para uma galera que estava predestinada, né, perante os olhos de uma galera aí da sociedade, a ou morrer antes dos 17, ou, sabe, no máximo, a gente sabe que a educação também, né, não é prioridade nesse país, nunca foi. E aí, assim, não diminuindo nem nada, mas eu estava dizendo que eu cresci assistindo, tipo, um discurso na rua da minha casa, ali pela Redondeza, que era, tipo, se você terminou o segundo grau, conseguiu um trampo num caixa do supermercado, você está de boa, assim, sabe? Você venceu na vida, pelo menos não morreu. É mais ou menos isso que eu cresci ouvindo, assim, sabe? Eu acho que não deve ser um discurso muito distante para muitos de vocês também, assim. Caramba, sabe? Eu acho que aí está o papel da arte e da educação, sabe? Quando você tá num ambiente desses e aí você pega, tipo, uma criança e um adolescente em situação de vulnerabilidade e você mostra outras possibilidades, né, para ele, e aí ele olha e fala, pô, caramba, mas isso aqui que eu tô fazendo, pô, eu achei que eu tava só
desenhando, eu estava só escrevendo um negócio aqui, eu estava só não sei o quê. Pô, mas dá para fazer alguma coisa com isso, sabe? É um negócio que era para ser tão simples, era para ser tão claro, sabe? E tão acessível, mas infelizmente não é, sabe? E não é mesmo, assim, sabe? Não adianta a gente dizer porque não é, sabe? E é muito bacana quando com a arte, com a educação, a gente consegue chegar numa galera dessas aí e mostrar que é possível, assim, sabe? E é muito bacana que a gente consiga fazer isso também, porque em algum momento a arte também chegou na gente, sabe? A educação também chegou na gente, né? Eu falando por mim. E é isso, né? Tentando responder. Eu estou muito sensível, viu, gente? Estou muito sensível com tudo isso que está acontecendo, com toda essa loucura que o mundo tá, sabe? Tô desde ontem, assim, na verdade, a semana inteira, né? E ontem foi o dia que eu, sabe, dei uma sentada aqui, assim, aqui, exatamente aqui onde eu tô agora, e comecei a pensar umas coisas. Tá tomando o mesmo vinho que eu tô tomando agora e falei, puta merda, sabe? Desculpa, mas olha a situação que a gente tá, sabe? Olhando sei lá, uns 3 anos, 4 anos atrás, a gente sentado em algum lugar, numa mesa de bar, por exemplo, falando a situação que a gente está seria a situação que a gente, sei lá, 4 anos atrás estava sentado conversando tal coisa e essa tal coisa é tudo que está acontecendo agora, sabe? É muito surreal, sabe? E, enfim, voltando à resposta, é a ferramenta que a gente tem, a ferramenta, né, pela qual eu luto e farei até, sabe, até o momento que eu não conseguir mais. Acho que é por aí. Massa demais. Marindeusa? É muito bacana a gente ouvir de pessoas que sempre tiveram algum alinhamento assim, com o nosso pensamento sobre como que a gente está agora, né? É inevitável a sensibilidade. Inclusive, eu estava comentando com alguns amigos, gente, eu estou preocupada, o que foi? Eu estou bebendo todos os dias há uma semana. E eu tenho a impressão de que eu não fico bêbada, assim, sabe? Aí quando foi um desses dias, gente, eu não lembro de ter ficado bêbada, mas agora eu acho que eu tô bêbada. E aí, óbvio, né? Eu associei a tudo que a gente está vivendo assim, só que um pouco pior, né? Antes a gente estava só numa pandemia. Só que assim, as coisas pioraram porque te lembrou que a gente não está só numa pandemia. A gente tem todos os problemas que a gente já tinha antes e mais a pandemia, que é para complicar assim bacana o saco, né, de porrada. E a gente lembrar, né, do quanto que é importante e de quanto que anda junto, né, a criação, né, o fazer artístico com a produção intelectual, com a reflexão, né, com a educação. Ainda há pouco eu estava no outro bate-papo online que versava também sobre isso, né? Nós, enquanto mulheres, né, carregadoras de todo um fardo que já colocam em cima da gente, e a gente assume isso, né? E para somar ainda mais, a gente ainda tem a produção artística em voga, a produção tanto enquanto artística quanto produtora mesmo, né? Fazer acontecer esse rolê. Nós fazíamos isso acontecer presencialmente, encontramos nossos pares na nossa cidade, no nosso país, até fora do nosso país, e agora a gente se viu diante da pressão do online, porque a gente também não consegue ficar sozinha. Por mais que a nossa produção intelectual e artística ela seja solitária, muitas vezes, mas a gente precisa muito do compartilhar, do mostrar, do vivenciar, do reconhecer, porque tem outras pessoas também produzindo, né? E é incrível que nesse cenário todo que a gente vive, muitas de nós, da Marina, a Mariana e a Laísa, nós somos professoras e somos artistas, né? Então a gente vê o quanto que isso pesa, que isso é importante, tudo que a gente pensa até hoje é muito real, tá cada vez mais pertinente, tá cada vez mais forte, se reforçando isso, né?
quando a gente vê uma política pública que tenta forçar a barra, né, olha, tudo bem, vocês agora são obrigados a consumir tal produto, vocês agora são obrigados a esse meio. E a gente consegue, dessa maneira, ainda assim, se encontrar. Mas é incrível que, mesmo diante de tudo isso, a gente observa a pressão da educação online. Primeiro era uma ferramenta, depois foi conquistando seu espaço e agora a tentativa da implementação exatamente no país que 40% da população não tem acesso à internet. E mesmo assim, nós que temos esse acesso, a gente ainda tem ela com dificuldade. Nós temos esse acesso com dificuldade. A transmissão cai, de vez em quando o áudio para, a transmissão fica congelada, então não tem como confiar 100% que vai ser muito legal, sendo que você sabe das dificuldades todas, né? E nós trabalhamos com a educação e a arte presencial, né, com os eventos presenciais, e o quanto que isso é importante. A gente raciocinar isso tudo e estar no meio disso tudo, às vezes a crise ela afeta a nossa condição psicológica, né? E a gente precisa lembrar toda hora assim, não, mana, calma, tu precisa estar bem, precisa estar estável para te encarar a realidade. Esses dias que foram uns dias assim, bem difíceis, né? Por conta de todas as pressões que vieram à tona, do que a gente sabe exatamente o que a gente está falando, de racismo, de fascismo, de várias violências, várias versões da violência. No meio disso tudo, encarar e ver o que a gente vai fazer diante dessa outra violência que é o Estado tentando forçar a gente a retomar as atividades normais, né? Hoje mesmo eu acabei de receber a notícia que uma colega minha de profissão, uma professora de filosofia, veio a falecer por Covid-19. Olha só, a gente precisa estar equilibrada e ao mesmo tempo a gente tem que tocar a vida em frente. E ao meio de tudo isso, pensar como é que a gente vai fazer para viabilizar a nossa vida de modo econômico, né? Porque também as contas não param. É muito delicado, é um assunto muito delicado. E como que a gente vai fazer com que manter a saúde mental, a saúde financeira dos nossos pares nesse pânico todo que a gente está vivendo? E como que a gente vai continuar incentivando as outras pessoas, as crianças, a continuarem a sua produção artística, cultural e intelectual no meio disso tudo? É muito complicado. Eu me vejo num barco, que a gente está numa viagem que a gente não sabe onde vai chegar. A gente não sabe qual é o destino, a gente não sabe em que condições a gente vai chegar e o que a gente vai poder fazer quando chegar lá. E pautado em todo esse cenário que vocês expuseram, né? Lógico que é algo muito amplo. Os professores e artistas foram os primeiros impactados e provavelmente vão ser os últimos a poder voltar com as suas atividades normais, né? Se é que a gente pode chamar assim de normais, né? Como vocês visualizam a valorização desses profissionais, né? Como vocês visualizam, tanto nesse cenário de pandemia ou pensando fora desse cenário, antes, como vocês visualizam a valorização da arte, de quem faz a arte, e até mesmo da educação, né? As pessoas têm contato com o produto final, mas nunca sabem como é o processo criativo, o tempo que leva, o tempo de estudo, de concentração. Como vocês visualizam a valorização dos profissionais da arte, das pessoas que fazem arte agora e em outros momentos também? Como que vocês visualizam isso? Primeiro, eu fico muito feliz com respeito aos meus amigos educadores, né? Porque tem um tempo que eu não estou atuando, tem um tempo que eu não tô. A gente está com um projeto, né, os projetos do Escreva e tal, e a gente está com um projeto justamente, né, para esse novo
essa nova configuração, né, para voltar com mais oficinas e tudo, mas o que nos preocupa também é a quem vai chegar, né? Quem é que tem acesso a isso? Isso é uma preocupação muito grande. E aí, assim, eu tenho os amigos que estão atuando na educação e, caramba, é muito delicado, assim, porque ainda esses dias eu estava ouvindo de uma amiga que é da direção de uma escola falando que sempre, né, que vai qualquer cobrança ou qualquer coisa, qualquer, sabe, na tentativa de qualquer diálogo para os pais, existe uma reclamação muito grande, embora os professores estejam produzindo conteúdo, né, para não deixar, na tentativa de não deixar essas crianças, esses alunos ociosos, né, e aí estão lá, né, trabalhando todos os dias, né, em casa e na tentativa de se reinventar, né, e mesmo assim existe uma falta de compreensão do lado dos pais, assim, né, que muitas vezes não querem lá estar muito com os filhos em casa, né? Então isso é muito delicado, assim, sabe? A gente olha no início, assim, eu estava pensando, falei, pô, agora é o momento em que, sabe, esse lado vai ser reconhecido, a arte vai ser reconhecida, os profissionais de educação e tudo mais, e toda a galera que não está sendo reconhecida vai ser reconhecida agora. Mas eu, francamente, já estou, assim, num nível que eu não sei mais o que pensar cada vez que eu me deparo com um relato desses, sabe? Eu estou passando, assim, numa montanha-russa de ter esperança, sabe? Romantizar, e aí depois eu chamo de romantizar e percebo que eu estou fazendo isso, e aí eu desço a montanha-russa, assim, novamente, sabe? É um medo muito grande, né? É tudo muito instável. E aí, em relação à arte, né? A produção artística e tudo, eu percebo muito que todo mundo está de mãos dadas, mas a galera da arte ajudando a galera da arte, ainda que todo mundo agora esteja tendo acesso, né, a uma série de coisas e sabe, né, aquilo que a gente vem falando, acho que desde o começo da pandemia, né, que se não fosse o fazer artístico, todo mundo ia estar muito mais entediado do que está dentro de casa. Porém, ainda assim, a valorização, eu percebo que ela parte muito mais de quem faz. E o que é mais complicado ainda é que esse partir de quem faz é sempre dos seus iguais, é sempre quem produz algo que nem você, sabe? Eu tô aqui, produzo literatura, e aí a galera da poesia, eu estou produzindo poesia, a galera da poesia vem e aí eu ajudo eles, e aí eles me ajudam de volta, e a gente está nessa troca e tal, mas em outras áreas, né, a música e tal, e papapá, eu percebo uma distância, sabe? E aí eu fico tentando pensar que talvez eu também esteja sendo distante, né, dos outros, assim, das outras áreas, e aí eu fico tentando, né, eu fico naquela loucura, né, tentando compreender, e porra, não, é porque tá todo mundo, sabe, tentando fazer um pouco, tentando ajudar um pouco, tentando, sabe, incentivar o outro a produzir e tentando se manter produtivo, porque isso é uma outra coisa que é dificílimo, assim, sabe, a gente se manter produtivo, essa cobrança toda, sabe, essa enxurrada de informações em redes sociais que a gente vê todo mundo, né, produzindo e papapá, e acordei hoje, estou fazendo tal coisa, não sei o quê. E a gente está num cenário que é totalmente desconhecido para a gente, é um terreno novo que a gente está pisando, né? A gente não sabe como é agir, simplesmente. E então é muito delicado, assim, sabe? Eu quero acreditar numa união artística muito maior, sabe? Numa comunhão grande, assim, sabe? Eu quero acreditar que em algum momento toda a galera que está produzindo, sabe, se dê conta de que a gente precisa segurar as mãos, assim, sabe, que a gente precisa fazer as coisas juntos e tal. E aí eu tô, assim, caminhando, segurando essa esperança, mas eu tô caminhando numa linha, sabe, que eu não sei de verdade para que lado eu vou, porque eu olho e quero acreditar nisso, assim, sabe, não, uma hora a gente vai ter que dar as mãos e pá, e se ajudar,
e perceber que a gente precisa, né, nós precisamos uns dos outros e tudo mais. Mas quanto a galera que consome somente e sabe, é difícil acreditar, assim, sabe? É bem difícil acreditar que vai ter um olhar mais mais sensível, assim, sabe, para quem está produzindo a arte, sabe? É difícil, inclusive, fazer com que as pessoas continuem consumindo, sabe, o que a gente está produzindo, porque está todo mundo preocupado em pagar conta, em papapá, sabe, em tudo isso. Então, eu já nem lembro mais a pergunta, eu já me perdi aqui, assim, sabe, mas sabe, é por aí, assim, é um acreditar desacreditando, é querer continuar acreditando, sabe? Mas eu acredito muito mais na comunhão futura de quem está produzindo. Mas eu estou bem, assim, desesperançosa com quem está consumindo, sabe? Embora eu tenha que ter essa esperança, né? Porque, né, eu escrevo para mim, mas eu não escrevo só para mim, né? Senão eu pegava tudo e botava numa gaveta, voltava para a gaveta, né? Como já esteve por anos. Mas é isso, é tentar acreditar, sabe? Tirar força de onde a gente nem sabe de onde, e continuar produzindo e continuar segurando as mãos, sabe? Eu acho isso importantíssimo, a gente continuar olhando para quem produz, não só o que a gente está produzindo também, mas tem uma galera aí fazendo um monte de coisa legal, sabe? Sabe, divulgar o trampo do outro, sabe? Segurar a mão de várias formas, tem várias formas de fazer, sabe? Tem vezes que eu não sei nenhuma, assim, sabe? Que eu não sei o que fazer nem comigo. Mas tem dias que a gente consegue, assim. Aí a gente tem que aproveitar esses dias, assim, sabe? Tentar, pelo menos. Né? Aproveitando o gancho da Laisa, você quer falar, né, Nindeus? Eu posso seguir? Essa sensação de montanha-russa, assim, para mim define muito, né? Altos e baixos o tempo todo, assim, e montanha-russa mesmo, sabe? Não tem um momento de pausa, não. É ou muito alto ou muito baixo, assim. Não tá tendo estabilidade. Eu fico pensando, né? Até ouvindo a sua fala, fiquei aqui pensando e tentando elaborar um pouco. Se esse momento de pandemia que está fazendo a gente repensar todas as nossas relações, né? Eu acho que tanto relações pessoais, relações de criação, relações políticas, relações educacionais, se elas estão de fato mudando o paradigma, se essa situação está de fato mudando o paradigma dessas relações, ou se a gente está vivendo um momento em stand-by. Eu fico muito pensando assim, eu tenho percebido de muitas pessoas que, vamos dar um jeitinho por enquanto as coisas não voltam a ser exatamente como eram antes. E a gente não sabe se o mundo vai voltar a ser como era antes. Será que a gente tem que, de fato, começar a construir novos paradigmas e novas formas de consumir arte, de construir arte? Ou se a gente está só tapando o sol com a peneira nesse momento, né? Será que isso, né, como a gente tem visto por aí, as pessoas estão falando, esse é o novo normal? Será que esse é o novo normal? E se isso é o novo normal, isso muda todo o paradigma de todas as nossas relações, né? Mas o que eu tenho visto muito são as pessoas, tipo, isso vai passar logo. Então, a gente está só se programando para um futuro que a gente não sabe quando vai vir. Como a Ana Nindeus falou, é um barco à deriva, a gente não sabe. E em relação, eu não estou muito ligada à educação formal nesse momento, mas em relação à educação não formal, que é a minha área, né, nas mediações, por exemplo, como o Fernando falou, é o primeiro a ser dispensado e o último a ser chamado de volta. A gente está vendo isso acontecendo nos centros culturais, nos museus. O setor educativo é o primeiro que está sendo dispensado e provavelmente vai ser o último a voltar, se voltar, né? Porque eu acho que isso também acaba... A gente ainda trata tanto a educação como a arte dentro das instituições culturais como a cereja do bolo, como se não fosse fundante daquela instituição, como se não fosse realmente importante, mas é um plus, né? É uma coisinha ali. A gente também tem educativo, olha que máximo. Ela não está na base no sentido de fundamentar as ações. Então a gente não sabe como e se vai voltar. Uma coisa que eu tenho visto também muito acontecer são esses editais. Teve edital do Itaú Cultural, teve edital do Sesc, muitos municípios estão fazendo, meu município aqui em Jundiaí fez também, que são abrir esses editais emergenciais.
eu não sou contra os editais. Eu acho que eles são importantes. Inclusive, eu participei de algum deles como pessoa física e como coletivo de arte também. Mas eu fico pensando também o quanto esses editais não estão fazendo a gente fazer arte fast food, sabe? A gente faz uma arte que é para um consumo rápido, para uma necessidade rápida, porque a gente precisa fazer. Eu mesma me inscrevi no edital aqui da cidade. Uma amiga minha estava, mas o que você quer fazer? Eu falei, eu quero ganhar R$ 500. É isso que eu quero. Eu não quero fazer um produto artístico, mas eu preciso dessa grana que eles estão oferecendo. Então, o quanto essa lógica de fazer as coisas rápido, em prazos curtos e ridículos, faz com que a produção artística também seja mais sucateada. E o que vai vir depois disso, desse sucateamento dessa produção artística? Que qualquer coisa, você paga qualquer coisa, a gente está fazendo qualquer coisa porque a gente precisa dessa grana. Então, essa arte fast food que está surgindo, para mim, me parece muito perigosa. E longe de mim de idolatrar, sabe, o gênio criativo que precisa se isolar, nada disso. Mas, assim, o quanto vale a nossa produção, o quanto vale o nosso investimento e o quanto isso vai atingir de fato as pessoas, né? Ou quanto a gente só está tapando o sol com a peneira de novo. E eu ia falar mais alguma coisa, mas eu acabei esquecendo. Acho que as minhas revoltas do momento são essas. Eu concordo muito com o que vocês falaram. Eu percebo muito esse fast art, né, que estão nos propondo a fazer. Os editais abertos por 15 dias para ser transmitido, para colocar nas redes sociais do governo, de 5 minutos, é um vídeo, qual é a tua proposta? E, assim, não vem nada. Para mim, artisticamente, não está vindo nada. Assim, não está baixando nada. Eu estou em situação estressante igual todo mundo, mas eu não estou conseguindo porque não é a minha linha de produção, não é a minha linha de pensamento. Incrível, né? Ao mesmo tempo que acompanhando as mesmas políticas públicas, né, do mesmo Estado, da mesma União, do mesmo, que nos coloca, abre esse lequezinho de opções para a gente, é o mesmo que já estudou as políticas de tudo online, né, de tudo à distância, e sabe quem é que vai atingir. Então, nessa preocupação toda, falar agora para puxar para a educação, né, a tal da educação online, que ela não é nova, ela sempre existiu, só que o alcance sempre foi pequeno, agora ela está sendo imposta. Isso é um ponto. Agora, outro ponto é essa forçação de barra, porque as instituições privadas estão solicitando, né? A pressão do empresariado da educação mercantil, ela é muito forte. O que acontece? A gente está numa situação ímpar, né? Que existe um número grande de estudantes na rede particular de ensino, existe um empresariado forte da rede particular de ensino e existe o responsável financeiro ou a responsável financeira pelaquela criança, aquele adolescente ou aquele jovem que está na instituição privada. Aí o que acontece? O meu filho, a minha filha não está estudando, eu vou tirar da escola. Quando isso tudo voltar, eu coloco. Então, rola o impacto, né, que já quem sacou que a pandemia não ia durar só um mês, tirou seu filho da escola, óbvio. Vou economizar aqui meus R$ 500, meus R$ 1.000, meus R$ 5.000, sei lá quantos R$ 1.000. Vou economizar. Só que nesse impacto que o empresariado já estava pensando, principalmente as startups, que já estavam pensando o quê? No seu quadro de funcionários, no seu quadro de colaboradores para continuarem ricos. Então, logo de cara na pandemia, já houve demissão, já houve quebra de contrato. Mas essa desculpa não é essa utilizada, né? Não, mas e a educação, e o Enem, e os alunos, e a ociosidade, pipipipopopô. Mentira! Os últimos que pensaram foram os alunos, mano. Sinceramente. Quando se pensa educação, se pensa em uma estruturação, em intelectualidade, em longo prazo, em mobilidade social. Educação, ela tange o mundo e a história como um todo. Mas o que está fazendo isso tudo acontecer desse modo de pressão é o mercado, é o capital, a gente sabe.
E isso é o que mais incomoda, né? Isso é o que mais fica assim, passada, né? Porque ao mesmo tempo, tá, beleza, vocês vão querer propor a educação online, tá, mas cadê a internet chegando para todo mundo, para todos os municípios, para todas as vilas? Se nem o ônibus escolar não estava chegando, agora vai chegar a internet? Isso é complicado. E falar de educação presencial, óbvio que tem aglomeração. Falar de produção cultural com aglomeração também. E a gente sabe que são os últimos a voltar, né? Porque esse voltar, a gente também não sabe qual é esse modelo de voltar. Como vai ser de fato esse voltar? Esse novo campo que está sendo experimentado, que é o campo online, e como ele vai permanecer? Ele vai se fazer parte ou vai ser a nova prioridade de investimento? A gente não sabe de nada. Eu percebo que a gente está vivendo uma era que todo mundo virou rato de laboratório. Bora colocar aqui eles em condições extremas, ver o que eles são capazes, esses artistas, esses profissionais, todo mundo, e o que a gente vai conseguir fazer a partir disso, da economia criativa, do estudante, da professora, do artista, a própria mobilidade urbana. O que vai acontecer? Isso é uma incógnita na cabeça de todo mundo. Bom, gente, pautado em tudo isso que vocês falaram, né, a gente acho que vê claramente um tensionamento do capital aí, a pressão de se fazer, vamos reinventar a arte, vamos reinventar a educação, olha que oportunidade nós temos e a maioria está sofrendo, na verdade, né? Lembrando que os ricos ficaram 400% mais ricos, né? Então, alguém está ganhando com essa pandemia, né? Total, todo mundo pulando na Amazon, R$ 89 a assinatura anual. Exato. Então, a gente tem um crescimento assim que ninguém nunca viu de empresas de tecnologia dobrando usuários, dobrando o valor no mercado, dobrando não sei o quê. E o tensionamento da arte, né? O tensionamento de como fazer a arte e a desvalorização total, né? Ninguém recebendo nada, os modelos de live que a gente tem já dominados por circuito Brahma, circuito Skoll, circuito não sei o que lá, e com já um modelinho pronto, né, para entregar para o grande público. E quem faz a arte, né, quem é independente, quem é artista emergente, quem depende da comunidade, sofre muito, né? E eu queria perguntar para vocês agora, né, vocês falaram um pouquinho, mas queria me aprofundar nisso um pouco. Como é que é o processo criativo de vocês nesse momento, né? O mundo está desabando, a gente tem aí o fascismo imperando, reinando na nossa sociedade, né? Extrema-direita tomando conta de tudo. E o que eu consigo sentir no momento só é raiva. E com certeza, se eu fosse criar alguma coisa, isso refletiria na minha criação, né? Para vocês, como é que está esse processo criativo, né? De lidar com essa montanha-russa e criar, né? Cada um de vocês está trabalhando em alguma coisa, está fazendo alguma coisa. Como é que está isso para vocês? Como é que isso afeta o processo criativo de vocês? Eu vou falar rápido porque eu acho que a minha parte vai ser mais rápida nessa vez. Para mim, está sendo um fiasco do ponto de vista de criação e de produção. Artisticamente, de escrever. Eu estou fazendo questão de ter o mínimo de equilíbrio, assim, sabe? Sensatez. Eu ando pensando muito, né? Como esse cenário para mim não é tão novo, porque eu moro só, então essa solidão do dia a dia para mim ela já é normal. Mas eu estava pensando, caramba, vai chegar 3 meses de isolamento e eu continuo isolada praticamente, né? E eu achei incrível quando eu saí de casa, assim que eu cortei o cabelo, eu estava toda platinada, né, e tal. Aí eu fui de máscara no mercado e a moça do mercado super me reconheceu de máscara, cabelo cortado. Eu fiquei, caramba, tá vendo só como são as coisas? A gente tá sozinha, mas a gente tá querendo buscar conexão o tempo inteiro. E como que se dão essas conexões? Aí eu lembrei cara, foi exatamente o que eu pensei no início da pandemia. Caramba, cara, eu vou passar um tempão sozinha, quero juntar as pessoas com quem eu sempre colei, com quem a gente tem o pensamento semelhante, que aí já tive a ideia de fazer o Discoteca Casa,
que era o coletivo de DJs, a gente chegou a quase 10 edições, foi muito massa enquanto durou. Eu tô absorvendo muita coisa, né? Então, outras coisas que eu queria ter feito já o resto da minha vida inteira, que eu estava fazendo bem devagarzinho, que é na produção audiovisual, de cinema, série. Estou me atualizando, buscando um monte de coisas. Ainda mais eu que sou rainha do documentário, adoro documentário. Estou assistindo pra caramba o que já existia e que a gente precisava assistir. Mas é incrível, né? Como tem outras... Aí eu pensei, cara, tem umas coisas assim de produção musical que também que há um tempão que eu queria fazer e agora eu vou ter tempo. Mentira, eu não consegui. Porque o que está vindo de dentro mesmo, do seio da nossa criação, estão vindo outros sentimentos. Comigo, está sendo muito peculiar dessa maneira. Eu estou aproveitando para refletir bastante. A criação, assim, de fato, não está rolando. Essa tensão assim que a gente está vivendo, eu não estou conseguindo fazer produções que eu faria em outros momentos, sabe? Está sendo bem ímpar mesmo, bem delicado. Eu também, assim, particularmente falando, né? Acho que a gente também sempre tem que reconhecer os nossos privilégios, né? Então, eu acho que eu estou num lugar muito privilegiado, numa situação muito privilegiada. Pouco tempo antes de começar a pandemia, eu estava com um contrato de trabalho até dezembro e estava com uma dissertação aí do mestrado para terminar. Então, consegui juntar uma graninha e falei, bom, eu vou viver, né, me sustentando os próximos meses, eu não vou ter que ficar caçando muitos trabalhos, aparece uma coisinha aqui, vai suprindo, né? E aí me dei ao luxo de deixar esse tempo aí para eu terminar minha dissertação, enfim, finalizar isso. E aí veio a pandemia. E, teoricamente, nada mudou, né, no meu projeto, porque eu já estava em casa economizando dinheiro, porque eu não estava saindo de casa, só comprando o básico mesmo. Já estava bastante tempo aqui, trancada estudando, mas o que eu tenho percebido, assim, particularmente, é que essa situação toda, né, que vou chamar de pandemia expandida, né, que não só a pandemia, mas todo esse caos que a gente está vivendo e que a pandemia parece que veio e soprou assim muitas coisas e a gente está conseguindo ver mais claramente tanto a nossa crise política, a nossa crise econômica, a crise do capitalismo, a crise social que a gente vive, né? E tipo, parece que a pandemia botou uma luz em cima de tudo isso, assim. Então eu percebo que a minha energia tá tão sendo gasta nessas reflexões, como a Ana Neuza falou, assim, a minha cabeça está o tempo todo pensando e tal, que o meu plano já foi por água abaixo, assim, eu já tinha que ter terminado, ganhei 2 meses a mais da universidade, eles deram 2 meses para todo mundo, e tipo, esses 2 meses já passaram, sabe, e as coisas estão num outro ritmo, eu sinto assim, eu não estou conseguindo cumprir o ritmo normal, tem dia que tudo que eu consigo fazer é lavar a louça, fazer o almoço, e eu acho que é isso, tipo, dei meu dia por 100% de vencido, assim, porque tem dia que não dá, é aquela sensação mesmo da montanha-russa. Então, o processo criativo está completamente prejudicado, porque não acho que a gente tem que estar num momento de bem-estar social ou interno para criar. Eu acho que muitas vezes a própria revolta, como o Fernando falou, né, o próprio ódio é uma catarse. Mas eu percebo que a gente está tão focado em sobreviver ao dia, sabe? Sobreviver às merdas que vem do presidente sem que seu cérebro saia escorrendo pelo nariz, que, sabe, umas coisas assim, sério que eu tenho que passar por isso, né? Enfim, eu sinto isso, tipo, muita energia sendo gasta em sobreviver nessa situação que a gente tá, sabe? Que é uma situação psicologicamente muito exaustiva. E aproveitar e fazer uma pequena propaganda. Na semana que vem eu vou começar um curso que eu vou fazer com mulheres sobre ativismo feminista. E a ideia é que a gente se estimule a fazer criações a partir de reflexões. Então, talvez a minha resposta seja melhor na semana que vem, porque aí eu esteja conseguindo criar junto com elas. Porque sozinha não tá rolando mesmo. Tá bem difícil. Bom, eu estava um pouco antes, né, de acontecer isso tudo. Eu tinha começado, já tem um tempo, na verdade, que eu comecei a escrever, a organizar, né, o meu segundo livro solo,
que é o Cadafalso. E aí que o Cadafalso ele já tem uma pegada que é bem diferente do meu primeiro livro, que aproveitando para fazer propaganda também vai ter mais essa semana. E aí assim, o Cadafalso ele nasceu de uma maneira muito, foi uma necessidade para mim, assim, sabe? Ele não foi um filho planejado, não, que nem o Lábio Aberto. Ele foi um filho que aconteceu, que vem acontecendo. Porque eu fui chamada para fazer um trampo com um autor que está em Belém e tal, pá, pá, pá. Daí que, por conta desse trampo, eu terminei escrevendo uma poesia que era para ser eu nem sei se na época que a gente fez a roda de conversa na Algol, não, acho que eu não tinha acontecido isso ainda. Mas o que aconteceu foi que cada autor, um grupo de autores ficaria responsável por uma área de Belém e tal, e pá. E aí que me presentearam com o entroncamento, que é uma área que a Ana Nindeusa deve saber, que é bem tenso, assim, né? Quer dizer, já foi mais, né? Numa época em que a galera ficava vendendo água por lá, não sei direito como é que tá agora. Mas a gente assistia ali uma galera lutando pela sobrevivência mesmo, assim, sabe? Que era a galera que dormia ali embaixo do monumento da cabanagem durante o dia, durante a noite, aliás, e durante o dia tava lá vendendo laranja, vendendo água e tal, pá. Então, resumindo, eu não consegui escrever uma homenagem, né, do jeito que era a proposta, mais ou menos, para o entroncamento. Eu escrevi o que saiu, assim, que foi um grito, né, por conta daquela galera que estava lá e que ninguém olha nunca, assim. Então, a partir daí, né, os textos eles começaram a nascer dessa maneira, né? E aí, quando eu percebi, eu não estava mais escrevendo poesia erótica para isso, né? Eu continuo escrevendo poesia erótica, porque é o que eu escrevo, porque não tem como não escrever, mas eu comecei a perceber que sempre que eu pensava no Cadafalso, que é o segundo livro, o que estava nascendo era dessa maneira, e ele começou a nascer carregado de muita raiva, sabe? Carregado de muita coisa, assim. E aí que veio a pandemia. E e aí antes da pandemia veio outubro de 2018 e tudo começou a ficar muito carregado, tudo começou a ficar muito mais pesado. Para quem já era pesado, pesou mais. E aí que o Cadafalso ele começou a acontecer um pouco mais aí. E aí eu consegui produzir algumas coisas nesse sentido, porque esse é o momento, assim, né? Já que ele é um livro que trata disso, então nada mais justo do que ele continuar nascendo nesse momento. Só que também tem a questão de que é um desespero real, é uma raiva real, e por ser uma raiva real, eu não consigo ficar, né, como diria o Vanderbilt, eu não consigo ser alegre o tempo inteiro, então não dá para parar sempre, sentar e dizer assim, eu vou direcionar a minha raiva aqui para o livro porque ele trata disso, sabe? Não é um processo muito orgânico, né? É um processo muito natural. Então, tem dias que a raiva é tanta que, sabe, que não tem como produzir. Então, o que eu estou tentando fazer é justamente canalizar isso para o livro, canalizar isso para Cadafalso. Só que nem sempre é possível, sabe? Nem sempre é possível porque somos todos humanos e eu estou, né, caminhando, passeando por esse desespero diariamente, assim, sabe? Enfim, sabe, uma série de problemas. Perdi pessoas, sabe? Há 3 semanas atrás eu perdi, sabe, 2 pessoas no mesmo dia e uma pessoa no outro dia, assim, sabe? Então, foi muito difícil, assim, está sendo, sabe? Tudo pro Covid e ao mesmo tempo, sabe, eu assistindo as coisas, eu tava, assim, quase que pirando totalmente. Então,
não tem como realmente a gente dizer, olha, vou continuar produzindo aqui agora. Eu nem sei mais como é o meu processo criativo, sabe? Não sei mais como é o meu processo de produção. Eu sabia como ele era antes disso tudo. Agora, nessa nova configuração que não se sabe como, né, até quando, por quê e de que maneira, sabe? Eu não sei mais o que é. Eu sei, eu tô reaprendendo, assim, diariamente, sabe? E tô tentando justamente acreditar que, tipo, as coisas, tipo, vão melhorar diariamente aqui e tal, mas não que o mundo vai voltar ao normal, sabe? Eu tô tentando justamente me convencer do contrário, porque aí fica mais fácil para mim, sabe? Quando eu percebo quando eu começo a me convencer de que não, de que vai ser assim agora, o que eu tô tentando, na verdade, é me adaptar, sabe? E só que sabe, é um caminho que a gente está atravessando, é um momento que a gente tá rolando agora, sabe? Não tem como eu dizer como é que tá sendo o meu processo criativo. Eu sei que às vezes dá uma raiva muito grande que é canalizada para escrita e às vezes não é canalizada para nada, é canalizada só para raiva mesmo, que me consome internamente de uma maneira muito escrota, assim, sabe? E a minha fuga sei lá, sabe, nem dormir direito eu tava conseguindo uns dias atrás, assim, sabe? Tava dias e dias sem dormir. Então, não consigo falar com muitas pessoas também, sabe? Tô devendo, sei lá, mais de 120 respostas no meu WhatsApp que eu não respondo, sabe? E é assim, sabe? É desse jeito. Tô tentando, e aí quando rola, assim, sabe? De vez em quando aparecem pessoas que me inspiram, eu consigo ver coisas que me inspiram, assim, sabe? Trocar com vocês agora está sendo muito bacana, está sendo muito importante. O outro dia que a gente estava participando de um bate-papo também, eu saí extremamente inspirada, então terminou o bate-papo, eu sentei e comecei a organizar e tal, e estou tentando fazer isso, né? Eu acho que é muito legal o que tu disseste, que tu depois do curso e tudo mais, provavelmente tu vai estar produzindo melhor e tal, porque eu acho que é isso, a gente produz melhor junto, sabe? E eu acho que quando acontece isso, quando eu lido com pessoas que, sabe, que me inspiram, eu consigo fazer alguma coisa. Quando não, sabe, meu processo criativo é zero, sabe? Ele até existe, né? A criatividade até tá ali, mas às vezes é tanta coisa misturada e é tanto desespero junto que eu não consigo organizar para fazer, sabe? Eu não consigo organizar para passar para o papel, eu não consigo organizar para pensar num projeto. É difícil, assim, bem difícil. Bom, galera, com todos esses relatos, né? Acho que todo mundo está muito sensibilizado nesse momento, né? Só puxando um ponto, recentemente eu revi o documentário sobre os Panteras Negras aqui tem aí na internet, né? Netflix, no YouTube, tá em todo lugar esse documentário. Depois eu fui pegar umas entrevistas sobre o artista do Panteras Negras, né? Que pontua que a arte dele foi mudada durante o período, mas ao troco de muitas vidas, né? É uma arte visceral, forte, cheia de raiva, mas ao troco de muitos amigos, muitas pessoas próximas que ele perdeu. Então, só para pontuar, acho que talvez a gente vai ter um momento de uma arte muito visceral, muito raivosa, né? Muito soco na cara, mas ao troco de algumas vidas, de muitas vidas, na verdade, ao troco de perda de pessoas próximas. Mas o que eu queria encaminhar para os finais e deixar um pouco aberto para as pessoas aí é a pergunta de $1 milhão, mas que não precisa ter uma resposta exata, mas pelo menos que a gente pense e rascunhe um plano para dominar o mundo aqui. Mas eu queria deixar a pergunta que norteou essa roda de conversa, né? Como que nós podemos democratizar o acesso à arte, né? Lembrando que, né, acho que tem alguns relatos interessantes da criatividade como um coletivo. Parece que a criatividade é uma entidade, né? Se a gente não tem uma sociedade que cria, os indivíduos também não conseguem criar, né? E eu queria deixar essa pergunta para vocês, né? Como que a gente pode democratizar a arte? Como que a gente pode democratizar o acesso à arte?
né? Não quero que vocês tenham nenhuma resposta, mas de todo esse sofrimento, não quero romantizar nada, mas o que a gente pode tirar disso e tentar ter forças para democratizar esse momento que a gente tem vivido, né? Eu acho que nesse caso não é nem romantizar, né, Fernando? Eu acho que nesse caso é a tentativa mesmo, né? O nosso propósito, né? A gente está aqui tentando produzir, né? Agora, e eu acho que é justamente para isso. Não sei, sabe? Não sei como é que a gente pode democratizar, porque a gente tem ferramentas, mas ao mesmo tempo tem a questão, né, de para quem que chega, né? E isso tudo, como eu falei, né? A gente tem os projetos do Escreva, mas ao mesmo tempo dá uma vontade de fazer, né? Não podemos deixar de fazer, porém também traz um peso, né? De ficar pensando justamente, né, em quem não está chegando, como que a gente pode fazer para chegar até essas pessoas, porque são questões que vão muito além do nosso alcance, né? Elas vão além das nossas possibilidades, né? Que a galera que não tem acesso à internet, a galera que às vezes não tem acesso a um computador em casa, e quando tem um computador, às vezes é um para várias pessoas, e, né, com uma qualidade, né, ruim de sinal, de tudo. Então, são problemas né, que estão passeando por tudo isso. Então, é muito difícil, sabe, a gente dizer, porque já era difícil, na realidade, a gente tentar democratizar a área anterior, né? Já era difícil a gente tentar levar projetos para as áreas mais distantes, para áreas em que a galera não tinha tanto acesso, né? A gente possibilitar, né, a existência dessas oficinas, né? A gente precisa de material, a gente precisa, né, de material humano, a gente precisa sabe, a gente precisa de espaço, a gente precisa de uma série de coisas que é muito difícil, né, falando presencialmente. Agora imagina só nesse contexto, sabe? Então, sabe, eu realmente não sei, sabe? Não sei, acho que a gente pode tentar ir descobrindo todo mundo junto, assim, sabe? E acho que é necessário, sim. Acho que é importante, eu acho que é para isso que a gente está aqui. Mas eu realmente, assim, nesse momento, a gente trabalha em cima vamos fazer uma oficina aqui, numa plataforma que seja acessível para todo mundo e tal, mas aí quem é esse todo mundo, sabe? É difícil, não tem como a gente prever isso, sabe? Então é ir tentando caminhando por onde dá, né? Caminhando por onde nossos pés cabem, né? Então vamos fazer aqui uma oficina de escrita, sei lá, de incentivo à leitura para uma galera X, mas de que maneira que eu posso trazer o interesse desse jovem nesse momento, assim, sabe? Esse jovem que também está entediado, que sabe que às vezes não tem tanta consciência de tudo que está acontecendo, e aí ele está entediado, então ele está mais interessado em ficar jogando, ou ficar no Instagram, ou ficar fazendo qualquer outra coisa, assistindo série e tal, não que isso não seja importante, mas no momento que ele está, né, vivenciando esse tédio todo, sabe, esse não entendimento, né, como todos nós, né, do que está acontecendo, como é que eu vou pegar esse jovem, trazer ele para cá e dizer assim, não, vamos fazer aqui, vamos, sabe, vamos dar uma lida aqui num negócio que eu acho que vai ser legal para ti, sabe? Como é que eu vou convencer ele disso, sabe? Eu não sei, sabe? Puta, sabe? Bem delicado, assim. É bem desesperador. Acho que vocês perceberam que eu tô assim, né? Eu chego a estar ofegante, assim, sabe? De tanto desespero, assim, mas é um desespero que não me deixou desistir ainda. Então, né, pensemos juntos enquanto a gente não desiste, né? Enquanto eu ouço a fala de vocês, eu vou tentar construir alguma coisa, e se eu achar uma luz, eu juro que eu compartilho. Jack, Sainha,
Já sou eu. E aí, galera, desculpa ter chegado meio atrasado, tal, mas eu estava desenrolando umas coisas aqui. Mas do pouco que eu já ouvi, gostei muito. Queria dizer para a Laísa, não desiste realmente. Laísa, não desista mesmo. Sigamos. Quero falar especificamente sobre isso, mas antes, só para também pegar o gancho do que vocês também estavam falando, de como estão lidando tal, com a pandemia. Eu, assim, além da função de DJ, eu sou jornalista aqui em Belém, há 12 anos. Acabei de formar em Direito e eu quero militar na área penal, né, direito penal, na área para mulher, direito penal para mulher, para defender mulheres vítimas de violência, todo tipo de violência e tudo mais. Mulheres pretas, periféricas. Enfim, eu estou lidando com isso, não vou falar na questão artística, enfim, que isso nem me considero assim artista, né? Mas eu estou me armando, eu digo que eu estou me armando de conhecimento, me armando de mais revolta com esse sistema, de mais criticidade com relação a tudo isso que está posto aí, que realmente ficou muito mais nítido agora, toda essa engrenagem, né, e que está bem corroída, que a gente precisa rever urgentemente. Estou me armando de todas as formas possíveis para sair disso e de repente a gente conseguir caminhar para de outra forma, lidando com esses problemas todos que estão por aí, né? E usando o que a gente tem, o que a gente é, enfim. Então, eu estou procurando ler mais coisas, inclusive, que eu não lia, ter acesso a certos tipos de conhecimento, me pesquisar também muito mais. E na questão da área do direito também, que a minha defesa de TCC foi na área de encarceramento penal, então eu estou também tentando analisar por aí essa área muito mais, para depois também militar nessa área. Mas com relação à democratização desse acesso à arte, ou da inserção da arte, né, em outros espaços, eu moro na Terra Firme, que é um dos bairros mais populosos e violentos, conhecido infelizmente pela violência, pelos índices de criminalidade, mas que também, né, logicamente, como todos os outros bairros de Belém, também tem os seus talentos, também tem pessoas carentes não só de condições materiais, financeiras, mas carentes de arte, carentes de educação. Então, eu digo sempre que democratizar a arte, assim como também democratizar a educação, democratizar o esporte, o acesso ao esporte, é olhar para a periferia, e parece que nesse momento isso é muito, muito simbólico, né? A gente tem visto que as periferias estão sofrendo muito mais nessa pandemia, né? Pela restrição de acessos a muitas coisas, a muitos direitos, saneamento básico, um abastecimento de água, né? No momento que você precisa lavar as mãos, ter uma higiene muito reforçada. A periferia não consegue, às vezes, né, nem lavar uma louça, porque falta água. Aqui mesmo, no setor que eu moro, falta água, mas eu tenho o privilégio de ter uma caixa d'água de 1.000 litros. Nem todos os meus vizinhos têm, né? Então, democratizar é olhar para a periferia, porque eu mesmo, enquanto mulher periférica, eu sempre morei na periferia de Belém, em vários bairros, na Terra Firme há 20 anos. Eu mesmo, enquanto mulher periférica, eu tive muitas restrições de acesso à arte. E eu sempre fui muito interessada na arte. Eu sei que, inclusive, se eu tivesse tido acesso a outras linguagens, a outros conhecimentos na arte, eu teria enveredado por esse meio, porque é algo que eu gosto muito, é uma área que eu gosto muito, eu estou sempre ligada em várias vertentes da arte, para além das áreas que eu escolhi para trabalhar, que é a comunicação e agora o direito. Então, eu via que eu tinha restrições de como ter acesso a conhecimento, a uma oficina que fosse, sei lá, de qualquer assunto relacionado à arte. Então, democratizar seria, de repente, investigar as formas de se inserir nessa periferia,
ferramentas, logicamente que aí não vai dar para usar somente o virtual. Eu estou falando de uma realidade que, quando se voltar ao normal, as coisas pessoalmente mesmo. É questão da inserção mesmo dentro da periferia. Porque, por exemplo, a gente tem grandes artistas, grandes talentos que acabam que eles vão enveredar para outra área, vão acabar se perdendo porque não tiveram aquela oportunidade de expandir o conhecimento, de ter mais conhecimento, né? Inclusive o acesso à educação formal também é muito complicado, porque a periferia vai lutar ali contra várias outras coisas que vão também aliciar ali o nosso jovem, né? Para além da educação. Tem o tráfico tá aí para isso, infelizmente prostituição. E então o jovem da periferia está muito rodeado de outras coisas que vão também aliciar ele, e ele vai acabar deixando de lado aquela questão da veia artística que ele pode ter, porque ele não tem esse acesso, né? Então acho que a gente pode pensar por aí também. Eu, por exemplo, penso muito aqui na minha comunidade, aqui na minha rua, já pensei muito depois inclusive da pandemia, de começar a fazer isso, fazer oficinas, porque eu já percebi na discotecagem, por exemplo, a gente tem um número muito restrito de mulheres, né? Inclusive eu comecei na discotecagem com um papel político também, né? Como a Nani Deusa é um exemplo aqui pra gente, né? Foi uma inspiração para mim também, né? Uma das mulheres poucas mulheres que a gente viu discotecando aqui em Belém. Então, eu vi aqui também uma mulher discotecando, um posicionamento político. Então, eu quis isso para mim, né? Não porque só, logicamente, toda uma história, música por trás. Então, por exemplo, eu vejo as meninas me pedindo para eu passar conhecimento de discotecagem. Então, que outros tipos de conhecimento essa jovem mulher, né, periférica também não quer na área da arte, na área da música, na área das artes plásticas, nas artes visuais, sabe? Então, vamos incentivar, que a gente não pode assim transformar o mundo todo o mundo, mas vamos começar com uma sementinha, pode ser na nossa rua, pode ser no nosso condomínio, na nossa vila, na nossa vizinhança. Com o mínimo de conhecimento que eu tenho, eu passo aquele conhecimento para alguém e eu já estou sendo um agente ali de democratização, porque eu estou compartilhando o conhecimento que eu tenho e que eu, de certa forma, acaba sendo privilegiada por ter esse conhecimento. E aí, quando eu divido isso com alguém, eu já estou expandindo isso de uma maneira que também vai ser benéfico ao outro. Então, a gente pode pensar nisso. Em vez de pensar no macro, o que vem de cima, política pública, beleza, precisamos. Política pública para tudo, né? Educação, nas artes, inclusive os artistas estão super desassistidos agora, né, nessa questão da falta de renda, o setor do entretenimento cultural, está todo mundo sofrendo muito e sofre em cadeia, né? Mas vamos pensar também no micro, aqui nós cada um de nós como um semeador dessa democratização, no mínimo que a gente possa fazer, né? Então era isso que eu queria falar enquanto mulher periférica aqui na Terra Firme, em Belém. Tá bom, gente? Valeu pela troca. Valeu, Jaque. Eu já estou apresentando, né? Eu queria complementar a fala. Legal, Fernando. Que a gente já falou e que a Jaque também pontuou fortíssimo, e remetendo à pergunta que o Fernando e a reflexão que o Fernando fez, me lembra de eu trabalho numa periferia aqui que fica entre Belém e Ananindeua, e eu moro também nessa proximidade. Eu moro a 5 quilômetros de Belém, assim. Eu moro em Ananindeua, mais perto da fronteira, assim. E eu sempre também morei em regiões periféricas, né? Praticamente. Ou pelo menos a maioria parte da minha vida. E quando eu falo assim de periferia, é da distância do centro
porque ou de qualquer outra zona que esteja a produção artístico-cultural e intelectual, ou da circulação dela, né? Estou falando de museu, de praça, de cinema, de teatro, de universidade. Quando eu estudei na UFPA, eu morava, na época, a 40 minutos de ônibus, né? Então, era uma distância considerável. E hoje eu tenho esse privilégio de morar perto do meu trabalho. Foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Não, cara, eu tenho que morar perto do meu trabalho. Eu não vou ficar gastando 1 hora, 2 horas do dia só para me locomover. Tá doida? Aí foi quando eu consegui uma carga horária de trabalho próximo de casa. E disse, caramba, das deusas. E quando eu cheguei lá, o nome da área é chamada de Sideral, né? Espaço Sideral. E é uma periferia diferente. É o modo de organização do espaço é bem diferente de outras, do Guamá, da Terra Firme. Tu não vê, assim, aquele aglomerado. Tu vê de casas e de gente na rua. Tem muita gente na rua, tem feira, mas é diferente. Aí tu ainda consegue enxergar uma praça. A escola, que é a escola que eu trabalho, que é de ensino fundamental e médio, ela tem um determinado suporte. Tem outras escolas de educação infantil. Ainda tem um posto de saúde bacana, mais ou menos. Tem local de reabilitação socioeducativa que vive ali próximo à escola, sem medo, sem pânico. Tem uma moradia precária que é chamada de Carandiru, só para vocês terem uma ideia, que é onde vem a maior parte dos alunos da escola, que é onde estava o meu celular, uma das vezes que foi roubado. Então, a gente já vive com essa crise, a gente já vive com esse conflito, a gente já vive com essa tentativa de democratização da arte e da intelectualidade. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar lá, que eu percebi a disposição espacial, eu disse, caramba, cara, aqui tu vês que os principais presenças do Estado é a escola e a polícia, o box da polícia é atrás da escola. Esse é um dos motivos de que a nossa escola ela tem um índice reduzido de notificação. Tu entendes como é que funciona? Olha só, está aqui o controle do Estado, que é a polícia, e o aparelho intelectual do Estado, que é a escola, que tenta me dizer o tempo todo o que é que eu tenho que ensinar, o que é que eu tenho que falar, como que eu devo me portar. E é engraçado, é incrível, porque todas as vezes que tem ronda policial que vai na escola, eles sabem muito bem quem é professor e quem não é, até mesmo pela idade, né? Você não vai ter um aluno de 30 anos. Mas é incrível o olhar, assim, dos agentes policiais quando me percebem. É uma pessoa diferente. O olhar, não precisa falar nada. Já olha, uma pessoa que tem um piercing no septo, o cabelo dela é diferente, ou ela não tem o cabelo comprido, ou o cabelo dela não é liso, ou não é alisado, sei lá. Ou ela não tá de calça jeans e blusa, tananã. É incrível, né? Como você tá num ambiente que você faz parte e, ao mesmo tempo, você é diferente, né? Porque eu sou uma das professoras que os alunos mais se identificam, os alunos e as alunas. É incrível como, numa época, a gente teve um professor de física abusivo, era comigo que as alunas chegavam para conversar. E era comigo com quem outros professores, outros coordenadores perceberam e disseram assim, mano, a gente precisa de uma professora que converse e a gente acredita que tu és a melhor pessoa. Tu entendeste? É incrível como o nosso papel profissional ele está associado a muito mais cidadania do que a gente já imaginou na vida. Eu fico assim, caramba, cara, eu não sou só professora há muito tempo. Tu és uma agente transformadora de realidade. Tu és uma agente transformadora de pensamento. Tu és uma agente que vai marcar essas pessoas para o resto da vida delas. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com as nossas falas, com as nossas atitudes e com o que a gente está proporcionando. É incrível quando a gente chega na sala de aula ou com qualquer pessoa, né? E a gente diz assim,
muito bacana esse texto, muito bacana essa obra de arte. Isso aqui é arte, você sabia que isso aqui é arte? A pessoa não consegue identificar o que é arte, né? E lembra da fala da Mariana logo no início. O que é arte? Todas as vezes que alguém faz essa pergunta, o que é arte, eu lembro de mim no ensino médio, no primeiro ano, que a professora mandou pesquisar o que é arte, eu fui para o dicionário. Né? O que é arte? E a gente não entende. Até hoje, muitos colegas nossos têm dificuldade de entender que arte é criação, gente. Sabe? Tu vais querer mesmo delimitar o que é arte, o que é reflexão, o que é transformar. E no meio desse conflito todo que a gente está vivenciando, dessa crise toda, a gente ainda tem que transformar as nossas dores, né? Enquanto a gente sente muito ódio, enquanto a gente sente muita solidão, enquanto a gente sente... E todos esses nossos sentimentos, o que a gente vai fazer com isso tudo? A gente vai deixar isso corroer a gente? Ou a gente vai tentar transformar isso em outra coisa? Tem dia que a gente não quer se dar o trabalho, porque a gente já está cansada. Eu tenho que trabalhar esse ódio que está dentro de mim. Cara, mas eu estou cansada, então vou tomar um banho e vou dormir, que é a melhor coisa que eu faço. Isso é muito louco. Mari, quer encerrar para a gente? Eu vou caminhando para o encerramento, mas deixa aí sua fala para a gente, por favor. Eu só ia falar que essa conversa, além de todas as coisas, me deu mais vontade ainda de conhecer Belém. Então, me aguardem quando essa quarentena acabar. Eu acho que as meninas falaram muito melhor do que eu poderia colocar aqui. Mas eu acho que democratizar é sempre importante desviciar o nosso olhar, sabe? Eu percebo que a gente vive em bolhas, né? A gente se relaciona com pessoas que vivem em realidades próximas das nossas, dentro de um contexto geográfico, político, cultural muito próximo, e a gente tem uma cegueira do que está além dessa bolha. Eu digo eu mesma, né? Então eu acho que talvez, e não é uma receita, mas assim, um primeiro passo mesmo, eu acho que é a gente conseguir enxergar além da nossa bolha, né? E aí acho que a gente consegue entender que talvez o modo que a gente opera dentro da nossa bolha não seja um modo que funciona fora dela. E a gente tem que criar novos modos de se relacionar, de enxergar o que está além. E por isso não tem uma fórmula, né? Porque cada contexto vai demandar uma inventividade nova, né? Acho que a gente sair dessa bolha também é se livrar de ideias pré-concebidas, inclusive sobre o que é arte, sobre o que é educação, né? E começar a ouvir mais. Acho que eu, falando do meu lugar, né, sim, como mulher, tem as questões, né, mas eu sou uma mulher branca, sou uma mulher de classe média, e eu parar de falar, talvez eu ouvir mais. Então, eu também vou encerrar, parar de falar, porque eu percebo que eu aprendo muito ouvindo. E agradeço por poder ouvir experiências tão diversas e tão ricas, que me enriquecem enquanto pessoa também. Galera, eu vou encerrar por aqui para a gente dar sequência no line aí de músicas e de outras formas de interação também. A gente tem visuais hoje, tem exposição e tem os DJs também. A Jack aí vai tocar. Eu queria agradecer de coração a presença de vocês, a presença de todos. A Nanindeus aí por ser jogada na frigideira aos 45 do segundo tempo. Muito obrigado Obrigada. mesmo. Esse tipo de amizade que eu tenho, né? Obrigada, foi enriquecedor, foi terapêutico, foi uma delícia. Obrigada, cara. Cara, nem sei qual é o nome que dá isso, só sei que a gente está conseguindo ter o mínimo de... Não sei nem no que é, mas foi bacana. Ajudou a sobreviver mais um dia bem. Com certeza. Acho que a gente agradece, tudo isso perpassa por uma autocrítica também. O coletivo Algol, ele ainda é branco, em sua maioria homem, e a gente está num eterno aprendizado com tudo isso também, né? Como coletivo e como construindo
formas novas de interação, formas diferentes de arte e construindo uma rede com pessoas que são vocês que estão aqui, com outras que não puderam estar presentes. Né? Eu acho que eu só estou num coletivo ainda porque eu acredito na coletividade, eu acredito na construção de redes, que essa rede se espalhe e atinja mais pessoas, né? Que a gente consiga atingir pessoas que ainda não conseguem nos acessar, que não conseguem acessar outras formas de arte, né? Que a gente consiga levar isso para essas pessoas também. Né? Acho que esse, como vocês bem colocaram aqui, é o papel de todos nós como agentes transformadores na educação e na arte, né? E eu agradeço muito pela reflexão que vocês puderam proporcionar para todo mundo. Está gravado, a gente vai disponibilizar aí nas plataformas que a galera consegue ter acesso sem consumo de pacote de dados, né? Então a gente vai tentar o máximo possível para disseminar isso. Agradeço demais mesmo, de coração aí a participação de todo mundo. E vamos dar sequência no Line. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, gente. Obrigada, gente. Foi ótimo. Deu tudo nosso. Obrigada, gente. Galera, muito obrigada aí. Também a última de vou atrasar 2 minutos o Sumano, mas eu também queria falar um pouquinho, agradecer aí o papo. Isso só prova que a gente precisa fortalecer, né? Que nem o Fernando falou, as redes e abrir mais esse espaço, né, Fernando? Da gente fazer essas trocas. Eu anotei 1000 coisas aqui do que vocês falaram. Já tive várias ideias, assim. Vi várias falas de vocês em vários lugares de outras pessoas. Foi muito bom ver tudo isso junto aqui. E principalmente para mulheres, né? Foi muito importante para mim também ver todas vocês aqui. Admiro muito cada uma. Jaque, você é foda. Ana Lindeza, você é foda. Laísa, você é foda. Muito prazer, viu? Demais. E é isso aí, galerinha. Então, para quem está chegando agora, nós somos Algol. Passei o link aí para vocês, se ninguém segue a gente, né? Gente, a gente tem que fazer o merchan. E aí a gente tem que ficar ligado hoje também, que a gente tem os visuais do Cadu, que é o nosso DJ, VJ residente também. Tem o Miranda, que ele também vai tocar, ele é VJ, ele também vai tocar. E o Matheus, se não me engano, ele vai fazer uma parada junto com o Vulgo Bomba aí mais tarde. E o artista que vai expor hoje é o Matuto, né, Matuto? Você tá aí? É isso aí, galera, tudo certo? Tá ouvindo aí? Tranquilo? Estamos ouvindo. Fala aí um pouquinho do seu trabalho rapidinho e aí a gente parte pro Sumano, que ele vai abrir essa festa aí pra gente. Fechou. Eu vou apresentar aqui, vou botar na tela, compartilhar um vídeo que eu preparei aqui com várias artes que eu faço, que eu venho fazendo ultimamente. Para quem não sabe, eu faço colagem digital e comecei ano passado, na verdade, inclusive foi meio que uma provocação de um amigo meu naqueles grupos de Zap, quando a gente fica conversando e falando, né, das indignações, reclamando da vida, reclamando do governo. E aí ele meio que provocou, cara, a gente fica aqui reclamando, falando um monte de coisa, então vamos tentar fazer alguma coisa, né? E eu já estava pensando em fazer algumas coisas relacionadas à colagem. E aí eu pensei, porra, acho que está na hora de eu fazer, de fato, colagem com essa pegada um pouco mais realmente botando para fora o que eu penso, passar alguma mensagem, alguma visão, né? Seja uma questão política, seja uma questão social, seja, enfim, de uma maneira geral, assim, trazer alguma mensagem, né? Então eu vou apresentar para vocês aqui algumas coisas, vou tirar aqui meu vídeo primeiro. E aí você vai fazendo isso durante o evento agora, assim? Isso, posso deixar rolando aqui. Isso. Beleza, você deixa rolando aí. E eu queria que todo mundo ficasse ligado na janelinha dele também. A gente vai, enquanto isso, rolando o som. Tá bom, galera? Muito obrigada. Sumano, tá pronto aí? Gente, usem o chat também, tá? A gente pode continuar esse papo que a gente teve. Demorou. Valeu.